Vamos falar do Super Bahia, né? Que hoje contra o Atlético Mineiro estreou aí seu uniforme inspirado, né, no Super-Homem. A galera aqui tá falando os super-heróis favoritos aqui no chat, né? Tem alguns comentários aqui. O Fernando Luiz fala que o super-herói favorito é o Homem-Aranha. O Cláudio Alves gosta do Jaspion, nada supera o Jaspion. O Fabrício Lima fala que tinha coleção do X-Men. Enfim, vão dizendo aí que eu vou lendo aí no decorrer da live aí os super-heróis favoritos de vocês. Bom, mas o Super Bahia, né? Foi roteiro de filme, né, Ravel Pinheiro? Inclusive Super-Homem montando o ali. Hulk, né? E isso, com o Hulk, exatamente. O Super-Homem começou bem ali, aí você achava que o Super-Homem vai vencer, com certeza. Aí entrou Hulk em cena com um gol improvável, né? Com o seu superpoder, gol olímpico, né? E o Marcos Felipe tava de verde, hein? Que deixa tudo ainda mais maravilhoso. Mas no Porque final, se fosse por esse goleiro, o Bahia estaria segurando uma lanterna verde, né? Tá difícil. Mas enfim. a gente vai falar do Marcos Felipe, mas realmente está perdendo prestígio. Ele tinha recuperado, né? Mas realmente hoje foi um belo gol, né? Mas poderia ter ido melhor no lance o Marcos Felipe. E aí no final do jogo, né? Quando tudo parecia perdido, entrou Michel Araújo, né? O herói improvável, né? Com aquele plot twist maravilhoso, ele acerta um chute de fora da área e o Bahia vence 2-1, segue na cola dos líderes, Ravel Pinheiro. Esse Bahia me parece que vai conquistar algo grande, hein? Sem Laíle, Meu né? amigo. Sem lá ele, Falo sem de lá ele. troféus. Exatamente, sem lá ele. Fábio, eu vou começar aqui fazendo duas observações. Primeira, dizendo assim que eu quero agradecer muito o carinho que eu recebi hoje na Fonte Nova, assim, muita gente parando para falar comigo aqui, falando que escuta a gente, tá sempre ligado no nosso Boa. canal. Hoje bateu o recorde, assim, eu fiquei surpreso e muito agraciado, assim, por esse carinho, essa receptividade da turma, falando que tem acompanhado a gente, que escutar esse telecast aqui, então, muito bacana. Então, eu queria começar fazendo esse agradecimento público. E segundo, mais uma vez aí, reforçar para o nosso pessoal aí que tá ao vivo aí nessa live, deixa o like aí, se inscreva no nosso canal, a gente está chegando aí à marca de 90 mil, né? Falta pouquinho para chegar nos 90 mil, 88.600 inscritos. Então, espalhe a palavra, se inscreva no nosso canal, porque é muito importante para a gente. E agora, indo para o jogo diretamente, meu amigo Fábio, é bem isso que você falou, um roteiro de cinema, porque as emoções, as grandes emoções da partida ficaram para o final, né? Até um pouco mais do que o torcedor do Bahia que gosta de uma coisa mais tranquila. Quem não gosta tanto de ação, já que a gente está falando de cinema, eu acho que esperava maior tranquilidade, até porque o jogo ele dava sinais ali de que seria de fato um jogo mais tranquilo. O Bahia conseguiu abrir o placar no início do segundo tempo, daqui a pouco a gente vai destrinchar o jogo, eu tô falando só mais um briefing aqui inicial do que foi a partida, e com essa abertura de placar, a gente tinha a impressão, a sensação de que o jogo poderia ser um pouco mais tranquilo, mas no final, contornos de dramaticidade, fazendo jus à escolha do Bahia de começar hoje, de jogar hoje, com um manto que é esse que eu estou vestindo aqui, de super-herói, porque no final teve ação e um super-herói teve que entrar em campo e resolver a partida no final, que é Michel Araújo, fazendo com que o jogo de fato tivesse disputa, emoção, tal qual um filme de ação, com um filme de super-heróis, até o final para ser resolvido, mas graças a Deus, como sempre, nos grandes filmes, os bonzinhos vencem e o bem venceu no final. O Bahia consegue chegar aí à terceira colocação, pelo menos momentaneamente, e seguir o seu caminho no Campeonato Brasileiro, Fábio. É isso, né? O Flamengo também venceu na rodada, né? Então a distância para o líder segue de 3 pontos. Pode ser ultrapassado ainda, né? Pelo Bragantino que joga nesse domingo, né? Jogo contra o Corinthians. Mas fato é que, independentemente disso, o Bahia tá bem, né? Tá ali em cima. E aí, Ravel, antes da gente entrar no jogo, eu queria saber de você qual vai ser a prioridade desse Bahia. Porque hoje, por exemplo, foi força máxima. Eu até imaginei que o Rogério Ceni fosse até poupar, né? Tem um jogo já na terça, né? Contra o América de Cali, que é um jogo ali importante. É o jogo em casa, tem que fazer o resultado, né? Para decidir na Colômbia. E não, foi com força máxima. Já havia ido com força máxima contra, contra a equipe do Fortaleza, conseguiu a classificação. Hoje também foi com força máxima.
É, mas em algum momento esse Bahia vai ter que escolher alguma prioridade, né? Vai ter que colocar prioridade. Me parece que o Brasileirão vai ficar em primeiro plano, né? Eu acho que hoje foi um indicativo disso. Vai chegar um momento que o Bahia invariavelmente vai precisar economizar força, escolher competição, não vai ter jeito. O Bahia é o único clube do Brasil que joga quatro frentes, tá? A gente tem Copa do Nordeste, com calendário ainda indefinido para enfrentar o Ceará. A gente tem o Campeonato Brasileiro, que é a principal competição de qualquer clube que joga o futebol nacional. E aqui eu já adianto, Fábio, respondendo a sua pergunta, é a prioridade do Bahia, tá? Isso não é um pensamento, uma opinião, é uma afirmação. O Bahia vai jogar o Campeonato Brasileiro à Vera, é a competição que o Bahia tem desejo de conseguir ter o melhor desempenho. Isso não impede, entretanto, que o Bahia consiga beliscar aí bons resultados em Copas, tá? E aí, dentro dessa ordem de prioridades, nesse momento a gente tem a Sul-Americana como a competição que se apresenta já imediatamente, né? Na terça-feira o Bahia tem um grande desafio aí contra o América de Cali, e a Copa do Brasil um pouco mais aí entre Copa Sul-Americana e Copa do Nordeste, porque é uma competição que o Bahia, por ter dado até sorte, né, no sorteio, vai ter a condição de gerenciar forças, e os duelos estão um pouquinho mais para frente. Primeiro jogo somente no dia 5 de agosto, em Pernambuco, na Arena Pernambuco, provavelmente, e o jogo da volta no dia 12 de agosto. De toda forma, o Bahia deve superar 80 jogos esse ano, então priorizar alguma coisa é quase que uma necessidade. E dentro dessa lista de prioridades, o Bahia vai jogar o Campeonato Brasileiro com força máxima. Já tem feito isso, Fábio. A campanha, ela justifica a escolha, tá? O Bahia prefere um crescimento constante, gradual, e não algo que possa fazer com que ele, por exemplo, bata num teto, consiga um resultado, mas depois acabe tendo ali algo que não reflita a solidez que o projeto sempre deu indícios de que deve escolher e priorizar, tá? Então, dessa forma, a gente vai ver um Bahia cada vez mais forte no brasileiro, jogando com força máxima e dosando energia sempre que possível nas competições eliminatórias, nas competições de mata-mata. É óbvio que o torcedor tem o desejo de ver um título conquistado ainda nessa temporada. O Campeonato Brasileiro não é essa competição, o Bahia ainda não tem força suficiente para ganhar um Brasileirão. Talvez a Copa do Brasil fosse possível, talvez a Sul-Americana fosse possível, mas o Bahia não vai arriscar o seu planejamento para conquistar isso. Pelo menos não até que você chegue numa fase mais aguda. E naturalmente você consegue dosar energia em outras competições. Mas é até uma semifinal de Sul-Americana, uma eventual semifinal de Sul-Americana, uma eventual final de Copa do Brasil, a tendência é que o Bahia jogue de fato mais forte no Brasileirão. A melhor notícia para o torcedor do Bahia, Fábio, é que o Bahia tem conseguido criar uma solidez no elenco de modo a conseguir jogar bem, mesmo quando você tem eventuais substituições. E a prova disso está no segundo gol do time hoje. O gol acontece numa bola disputada por Kaique, numa assistência quase que sem querer de Cauli, e num gol, numa finalização de Michel Araújo. Três atletas que saíram do banco para trazer o resultado positivo para o Bahia no Brasileirão. Ou seja, apesar de priorizar, a gente tem uma boa expectativa de que não haja uma queda de desempenho tão discrepante quanto em outros momentos aconteceu, porque o banco é mais forte do que nunca. Muito bem, sobre o jogo, Ravel, né? A gente já falou aqui que o Bahia foi com força máxima, né? Acho que você também, você já deixou claro aqui, concorda, né? Brasileirão, de fato, tem que ser nesse momento a prioridade. Quando afunilar, né, as Copas, eu acho que aí você consegue pensar, né, em poupar, mas nesse momento, de fato, aí não dá para deixar o Brasileirão em segundo plano. Foi com força máxima e foi uma boa atuação no geral. Você gostou? O jogo começou equilibrado, né? Foi um jogo ali que começou com um certo equilíbrio, mas à medida que o tempo foi passando, o Bahia foi tomando conta do jogo, né? Foi melhor, foi mais perigoso, né? O Atlético tem bons jogadores, né? Então, em determinados momentos assustou, mas assim, o 2-1 traduz o que foi o jogo, né? Com certeza. Traduz o que foi o jogo, apesar dos números da partida, Fábio, eles até darem um indicativo de um equilíbrio maior do que foi de fato, tá? Eu digo isso porque se você for olhar, o Bahia trocou menos passe, errou mais passe, teve menos posse de bola, mas ainda assim É, teve mais volume de jogo. um Então, dos quando raros você jogos, né, olha, que o Bahia tem menos posse de bola que o adversário. são muitos raros os jogos onde o Bahia não troca mais passe que o adversário. Hoje o Bahia foi mais agudo, mais vertical do que costuma ser. E essa não é a única mudança que eu tenho visto o Bahia exercer após a parada. Eu vou falar da segunda daqui a pouco,
mas ainda falando sobre isso, então quando você pega os dados friamente do jogo, Fábio, você tem até uma ideia de equilíbrio maior do que de fato foi. Eu digo isso porque o Bahia ele foi muito superior em volume, tá? O Bahia dominou muito mais as ações claras do jogo, diretas, do que aquelas que as estatísticas falam, né? Eu digo isso porque, de fato, como eu estou dizendo, se a gente pegar a estatística aqui, dá uma ideia de paridade que no jogo não foi exatamente como aconteceu. Foi um jogo equilibrado, sim. Foi um jogo onde o Atlético Mineiro teve chance, sim. Mas o Bahia foi mais merecedor do triunfo. E assim, quando o placar estava ali 1-1 aos 45 minutos, depois de um belo gol de Hulk, contando com a falha do goleiro, ele não refletia a justiça do jogo. Tá? A justiça era o Bahia vencer de fato pelo saldo, diferença de um gol, porque o Bahia criou mais oportunidades, teve mais chances claras de gol, buscou mais o gol, enquanto o Atlético ele até tentava criar alguma jogada, mas esbarrava ali em algumas questões e acabou sendo um time mais burocrático. Um time até que parecia estar mais satisfeito com o empate, diferente do Bahia, que buscou o gol quando não tinha o gol e buscou o gol quando sofreu o empate. Então, apesar do pouco tempo ali entre o primeiro gol do Atlético, né, o único gol do Atlético, e o soar do gongo, né, dando ali os números finais da partida, o Bahia ainda assim se lançou ao ataque e foi premiado com o segundo gol que deu a vitória ao Esquadrão hoje, como eu disse, resultado merecido. E aí, como é que se constrói esse jogo de hoje, Fábio? Fundamentalmente, o Bahia repetindo a escalação, ou seja, trazendo mais uma vez a homogeneidade do seu elenco, todo mundo se conhecendo bem entrosado, uma coesão, mas uma pequena diferença tática aqui, que o Bahia já trouxe do jogo contra o Fortaleza e mais uma vez aplicou hoje em campo, e eu faço questão de trazer esse detalhe, porque eu acho que essa estratégia é muito boa, mas ela ainda precisa de um tempo para ser executada da melhor forma. E o que é isso? O Bahia, apesar de jogar de fato num 4-3-3 quase que clássico ali, Juba ele tem tido cada vez mais liberdade para jogar na segunda linha. Ou seja, tanto na fase de criação quanto na fase defensiva, não é incomum a gente ver Juba jogando quase que ao lado de Caio Alexandre, fazendo um papel quase que de segundo volante, e isso faz com que Jean Lucas tenha mais liberdade para jogar um pouco mais avançado, mas em alguns momentos a gente percebe alguns buracos, algumas falhas de posicionamento, e isso naturalmente é uma questão de correção, de ajuste, de você ter o sentimento do jogo, porque uma coisa é você treinar isso, né, incessantemente, outra coisa é você ver como é que o adversário se porta e de que maneira você precisa corrigir eventuais lacunas que aconteçam quando você implementa essa estratégia. Uma estratégia muito boa, principalmente quando o Bahia tem a bola, porque ela dá mais uma condição de você encontrar um passe, de você ter alguém com o pé dominante jogando para aquele lado aberto, mas que, como eu disse, ainda precisa ser melhor executado. E a maior prova disso é que Jean Lucas e Juba e Eric Pulga hoje, no primeiro tempo, participaram muito pouco das ações ofensivas. Ou seja, ainda precisam se encontrar, precisam entender melhor ali como é que vai funcionar esse formato com o Juba jogando cada vez mais na segunda linha e não em momentos pontuais do jogo, como acontecia antes da parada. E eu faço essa observação porque eu acho promissora a estratégia, tá, Fábio? E aí o Bahia ele vai tentando ali encontrar volume, tem mais domínio do jogo, tem mais oportunidades claras, mas faltou ali finalização de parte a parte, tá? O jogo no primeiro tempo se desenhou com times negando espaços, jogando muito, tentando forçar erros dos dois times, tá? O Bahia tentando forçar o erro do Galo, o Galo tentando forçar o erro do Bahia, e com isso as maiores chances ali do jogo, até os 30 minutos do primeiro tempo, principalmente, aconteceram em bolas paradas. O Bahia teve duas cobranças de falta, o Galo também teve duas cobranças de falta à distância, as duas com o Hulk, na verdade, uma onde Marcos Felipe faz uma defesa, a segunda uma bola ainda mais distante, e a bola acaba saindo à esquerda da baliza do goleiro do Bahia, até que os 30 minutos ali, dos 30 minutos em diante, Ademir, que, assim, Ademir é o jogador que devia enfrentar o Atlético Mineiro 38 vezes por ano, viu? Porque é um cara que, quando ele joga contra o Galo, ele sempre encarna um espírito diferente, tem muita vontade de jogar, já havia feito no ano passado um golaço na Arena MRV, e esse ano, mais uma vez, jogando bem aí contra o Galo Mineiro. No primeiro tempo ele foi até o melhor jogador do Bahia em campo, na minha avaliação, sendo muito agudo, tendo muita vontade de vencer. A gente sabe que Ademir é um jogador que passou pelo Atlético Mineiro antes de vir para o Bahia por 13 milhões de reais. Então, um jogador que tinha jogado muito bem e conseguiu as duas finalizações perigosas do Bahia ali no primeiro tempo, uma finalização de muito distante, obrigando o Everson
a fazer uma boa defesa, e a segunda da esquerda para a direita ali, onde ele, da direita para a esquerda, melhor dizendo, onde ele faz uma finalização também bem perigosa, e a bola vai passando por todo mundo até que Everson faz aquela defesa, quase que uma defesa de vôlei ali, né, onde ele bota o braço para poder evitar que a bola vá para o gol. Então, no primeiro tempo, as chances foram diminutas. E isso porque, como eu disse, os times eles estavam tentando ali, de fato, negar espaços. Teve até um lance polêmicozinho ali no primeiro tempo, onde Ademir consegue ganhar na velocidade do lateral do Galo. Inicialmente, o juiz marca a falta, depois, corrigido pelo Bandeira, tenta marcar pênalti, mas o VAR corretamente assinala que a cobrança era de fato de falta. Eu estou fazendo essa observação para dizer que esse foi só um dos lances de polêmica de arbitragem, esse mais direto, mas a arbitragem foi muito ruim hoje, tá? A arbitragem é um capítulo à parte desse jogo. Ele irritou muito os jogadores em campo, invertendo falta, picotando o jogo, tendo muita dificuldade de conduzir a partida, né? Jogos onde Hulk joga é sempre difícil de apitar, porque ele tenta apitar o jogo o tempo inteiro. Mas hoje o juiz ele faz questão de se autocomplicar da maneira como ele vinha conduzindo o jogo, até muito infeliz. Eu até diria que o árbitro foi um personagem à parte, complicando um jogo que estava na mão dele, porque os atletas até não ficaram dificultando demais, não ficaram tentando faltinha, mas ele mesmo fez questão de fazer com que o jogo fosse mais difícil para ele do que poderia ser. Até que no segundo tempo, Fábio, o Bahia consegue desatar um pouquinho o nó por conseguir um gol relativamente cedo, né? Um gol ali aos 8 minutos, numa jogada onde num cruzamento de Gilberto, que vinha bem na partida, Pulga disputa a bola, cabeceia, o zagueiro Lianco do Atlético Mineiro, que bate até na mãe, consegue rebater. E aí Juba, que já havia tentado duas vezes esse mesmo lance contra o Fortaleza, e uma vez no primeiro tempo, finalizando para fora, pega um sem pulo e dessa vez, com rara felicidade, ele consegue finalizar no cantinho de Everson, uma bola indefensável, e a bola vai morrer no fundo das redes ali aos 8 minutos do segundo tempo, e o Bahia faz o gol que naquele momento reflete uma justiça maior no placar, porque, como eu disse, o Bahia quis mais o jogo, Fábio. E aí abre o placar, e esse gol, ele condiciona um pouco a postura dos times em campo. Digo isso porque o Atlético tenta se lançar mais ao ataque, o Bahia adota uma postura mais defensiva, uma postura mais retraída, saindo na boa. No intervalo do jogo, eu não sei ainda por qual motivo, não tive a oportunidade de ouvir coletiva, não ouvi nada, né? Tava no estádio. O Rogério Ceni acaba optando por tirar o William José e colocando o Lúcio. O William José não fez uma boa partida, mas ele consegue reter mais a zaga. Tava E aí, com o amarelado, né? gol, Acho que tá amarelado, né? isso. Com o gol, o Bahia tem um pouco mais de dificuldade de se defender e reter a bola lá no ataque, fazendo com que o Atlético tentasse bater naquela parede o tempo inteiro. E eu digo parede porque o Atlético ele chega ao seu gol de empate da única forma como ele poderia chegar, tá? A qualidade individual de seus atletas, como você já disse, e é verdade, Fábio. O Galo tem um elenco muito bom. O Galo tem peças que têm, de fato, qualidade para resolver o jogo numa ação individual. E tinha que ser dessa forma porque, apesar do Galo ter tentado espremer o Bahia, não houve até o gol de empate um lance claro de finalização que poderia resultar ali numa oportunidade onde o Bahia precisasse fazer uma intervenção. Pelo contrário, o Bahia defensivamente se portou muito bem hoje, partida monstruosa de David Duarte. Mingo também foi bem. Então, não havia ali nenhum tipo de intervenção que a gente fala assim, pô, se não fosse o goleiro, por exemplo, se não fosse tal desarme, o Bahia teria sofrido gol de empate. Não. Pelo contrário, a solidez do conjunto fez com que o Bahia praticamente ali negasse espaços e oportunidades ao Atlético Mineiro, até que num descuido, né, num lance ali, num escanteio aos 45 minutos do segundo tempo. O Rodrigo traz aqui pra gente que o William José sentiu ali, mancou no intervalo. Obrigado, Rodrigo, por sua mensagem. Então, isso justifica a entrada do Lúcio Rodrigues, que até entrou bem na minha avaliação. Num lance no escanteio, o Hulk cobra a bola muito bem, tá? Ele tem qualidade e mérito na execução. Mas o Marcos Felipe ele tenta ler, se antever ao movimento que poderia acontecer, no sentido de tentar cortar uma bola ali, socando a bola para longe. Isso não deve acontecer. Isso é uma falha de posicionamento, é uma falha de leitura. E essa falha poderia ter ocasionado um empate injusto. Na verdade, ele até ocasiona, né? Mas o resultado definitivo seria um empate. Não, o resultado não seria condizente com o que foi o jogo. O Bahia foi melhor do que o Atlético. Teve ligeiramente uma vantagem nas finalizações também, tanto para fora quanto no alvo. Então o Bahia merecia vencer o jogo, acaba sofrendo esse belíssimo gol de Hulk com a falha de
de Marcos Felipe, e se lança ao ataque ali de maneira desmedida e assodada, porque faltava pouco tempo, era de fato o que precisava fazer, e é premiado com um gol ali no final, como eu disse, já tinha dado um spoiler, cruzamento ali da esquerda, a bola sobra, Kaique busca o contato, intensifica, não desiste da jogada, é muito importante esse movimento dele, porque gera meio que um bate-rebate ali, até que Cauli consegue também dar um toque, Michel Araújo também briga pela bola, faz um drible, puxa a bola para dentro, chuta a bola por debaixo das pernas do defensor ali do Atlético Mineiro, que ainda tentou defender, a bola vai muito no cantinho, o Everson está até mal posicionado, mas ela vai tão no cantinho que mesmo que se ele tivesse bem debaixo da rede ali, eu não sei se ele conseguiria fazer a defesa. E esse gol ele premia um time de guerreiros, um time que lutou até o final, um time que não desistiu da partida, um time que não se acomodou, que não merecia sofrer o empate, e que lutou até o final e que conseguiu ainda ter esse resultado favorável com atletas que vêm do banco, ou seja, o Bahia manteve até uma homogeneidade ali depois das substituições, não sofreu. Os atletas que entraram corresponderam bem, mantiveram ali o nível de disputa. Né? Se não conseguem dar o mesmo nível técnico, né, como alguns atletas titulares dão, eles conseguiram dar competitividade. E é por isso que é importante a gente ter um gol que tem a atuação direta dos atletas que vêm do banco, Fábio, porque o Bahia trabalha com elenco curto, ainda objetivo é trazer peças aí nesse mercado de meio de ano, essa janela de meio de ano, mas consegue dar boas respostas e hoje a resposta foi merecida demais, porque não era justo que o Bahia saísse daqui da Fonte Nova hoje de Salvador com um empate na conta e prevaleceu o bom senso que às vezes não acontece no futebol, porque o Bahia, aos 51 minutos e 54 segundos, o gol de Raudinei apareceu e Michel Araújo, o herói improvável, mas que vem se tornando cada vez mais provável porque vem bem, ultimamente ele vem conseguindo apresentar o futebol que o torcedor do Bahia espera, marca o gol que dá o triunfo tricolor e assegura mais uma rodada entre os melhores times do Brasileirão, Fábio. Muito bem, o Michel Araújo, né, que nos últimos 4 jogos pelo Bahia, ele tem 3 gols e uma assistência, né? E desses 4 jogos, ele saiu do banco em 3, né? Só foi titular em um. Então, realmente, Michel Araújo sendo aí um 12º jogador para o time do Bahia. A galera lembrou aqui que quem jogou, Ravel, foi o Gabriel Delfim, tá? Não foi Eu ia o falar isso. Everson. Eu Mas falei de longe Everson no. parece, né? Eles são carequinhas Mas ali, né? foi na força do hábito, porque eu sabia que não era. Eu sempre vejo as escalações dos times antes do jogo, principalmente quando eu estou escalado para falar um pouquinho aqui do jogo, e acabei me passando na força do hábito de falar Everson. Na verdade, foi o Gabriel Delfim que jogou. Mas são goleiros que, além da característica física, né, que você falou, então os dois são carequinhas, sabe? São goleiros com características parecidas também de jogo. O Gabriel ele tem qualidade nos pés para sair jogando e o Atlético até abusou um pouquinho de fazer isso em alguns momentos, até se arriscando um pouco. Mas ele mostrou qualidade. É um bom goleiro. Enquanto o Bahia não tem conseguido estabilidade na posição, aparentemente o Atlético Mineiro tem dois bons goleiros à disposição. Muito bem. Vamos aqui para alguns comentários. O Igor Santos fala Messi Araújo. O Pablo Daniel lembra, quase sempre em estreias de novos uniformes era fumo. Quebramos o tabu. Realmente, geralmente esses uniformes alternativos dão uma zica, é geral, né? Não é só com o Bahia, não. Quase todo time aí que estreia um uniforme novo, sobretudo esses terceiros uniformes, realmente dá ruim. Mas hoje deu bom aí. Acho até por ser o super-homem, acho que dá, assim, inconscientemente, né? Dá uma certa até uma motivação para os jogadores, né? Acreditarem, né? Michel É, Araújo comemorou, inclusive, fazendo a pose isso. do Super-Homem hoje. O Alan Santos perguntou se você tá de Superman. Está de Superman. Ravel já um dos primeiros a adquirir aí. Você gostou, Ravel, dessa camisa? Eu fico na dúvida se ela é bonita ou não. Eu olho assim, pô, parece legal. Eu olho de novo, eu acho meio estranho. Enfim, ainda não tenho opinião Olha formada, só, não. E você? por foto eu não tinha gostado, não tinha achado legal. Eu adquiri mais, na verdade eu já estava convicto de que iria adquirir, é, pelo que o Maestro falou. O Maestro foi quem me convenceu a adquirir quando ele falou que essa camisa, historicamente, aí eu acho que ela vai, vai, vai ter um lugar específico dela aí na memória do torcedor, e, enfim, Vai da valer uma importância grana, dela no viu, daqui uns futebol. anos essa camisa aí. Espero que sim, viu? Agora que já tá aqui, espero que sim,
Mas aí eu vi a camisa pessoalmente, Fábio, e gostei. Achei melhor do que eu tinha projetado para receber. Gostei do corte da camisa, de como ela caiu no corpo. O modelo, obviamente, aqui ajuda, mas eu acho que a camisa realmente é mais bonita do que eu tinha projetado. Então, honesto, não é que seja assim um dos padrões mais bonitos da história do Bahia, mas verde musgo aí para a camisa. Muito bem, o Rafael Lessa fala que para disputar títulos importantes, o Bahia precisa de um goleiro confiável nessa janela. Daqui a pouco o Ravel fala sobre isso. Cláudio Alves e Amara aqui lembraram que não era o Everson, né? O Igor Santos também falando que estamos em 2025 e Marcos Felipe segue sendo titular, sem ninguém para fazer uma sombra, incrível. É isso. O Rodrigo Sá tá por aqui, o Jefinho, André Silva, o Cerqueira, o Luiz Felipe também critica aqui o Marcos Felipe. Foi até curioso, né? O Marcos Felipe de verde, porque na história do Super-Homem a Kryptonita é verde, né? E é o que enfraquece o Super-Homem. É a Kryptonita. E o Marcos Felipe foi jogar de verde. E acabou enfraquecendo o Bahia pelo gol que ele tomou, né? Então foi um roteiro maravilhoso, viu, esse jogo aí. Pô, pareceu que foi escrito alguém, ó, goleiro de verde, toma o gol nos acréscimos, o cara entra ali, faz o gol, enfim, roteiro de cinema esse triunfo do Bahia. Bom, antes da gente falar do Marcos Felipe, Ravel, eu queria levantar um dado aqui bem interessante, né? Dos 4 gols do Bahia nesse retorno, um de pênalti e 3 chutes de fora da área, que era uma grande reclamação geral, né? Que era um Bahia que tocava, ninguém chutava. A gente teve 3 gols de fora da área, com 3 jogadores diferentes, né? Caio Alexandre, Juba e Michel Araújo. E o Juba já havia tentado, né? Contra o Fortaleza, teve bola na trave, por exemplo. É, é consciente isso aí ou foi circunstancial dos jogos? Ou me parece que o Bahia está realmente procurando chutar mais de fora da área, utilizar mais esse artifício? Eu acho que tem 3 pontos aí que a gente precisa colocar. Primeiro, que é uma reclamação altamente pertinente. O Bahia sempre foi um time de toque curto e que abusava do que a gente chama no tactiquez do futebol. JP Pereira, que integra a nossa equipe aqui, deve conhecer bem esse termo aqui, que é o que a gente chama de finalização clara ou finalização limpa, que é aquela quando você coloca o jogador numa condição tão plena para finalizar, que você tem quase que a garantia de que você vai fazer o gol, né? Só que o jogo ele oferece muito poucas oportunidades de você ter de fato uma finalização clara, né? Uma finalização limpa. E aí você tem que arriscar, você tem que tentar o chute, mesmo que ele não tenha ali o cenário mais favorável para isso. E o Bahia sempre foi um time que abusava de tentar buscar essa finalização limpa e muitas vezes negava a si mesmo a oportunidade de fazer gol, por isso. E aí eu acho que esse é um primeiro ponto que eu trago aqui, é uma correção do trabalho de Rogério Ceni. Segundo, eu acho que entra um pouco da confiança dos atletas, né? Quando a fase é boa, você tem ali a condição de você tentar um pouco mais, oportunidades claras de fazer gol, mas também oportunidades onde você vê ali o cenário aberto e sai um pouco da característica do time e vai tentar o chute. E é muito bom que o Bahia seja premiado ao fazer isso, porque encoraja outros atletas em outros momentos manter esse tipo de postura, de atitude, porque isso ganha jogo. E a prova maior disso é que o Bahia conseguiu vencer esses 2 jogos aí, com gols dessa forma. E o terceiro ponto, que eu acho que não é menos importante, é característica do adversário. Tanto Fortaleza quanto Atlético Mineiro são equipes que dão espaço na entrada da área, dão espaço para os times adversários jogarem. O Bahia explorou bem esses espaços. E eu acho que esse espaço aberto dá a oportunidade do Bahia ter mais clareza e possibilidade de finalizar de longe, finalizar a média distância. Então, dando aí essa condição, o Fortaleza e também o Atlético Mineiro, naturalmente você consegue explorar isso melhor do que times que jogam fazendo uma proteção melhor da linha de defesa, da linha de frente da área, dificultando que o time de fato tenha a condição de finalizar das distâncias que o Bahia conseguiu nesses jogos, sabe? Eu acho que o Bahia explorou bem. Espero que não seja uma característica momentânea, não. Que o Bahia continue finalizando dessa forma, porque foi assim que ele construiu aí 75% dos seus gols na retomada. Muito bem, vamos para o campeão agora, aí a gente já entra no assunto Marcos Felipe,
né? O nosso querido Alan Roberto vai colocar na tela o campinho e já com o novo uniforme, viu? A galera Tem que aqui respeitar, viu? Tem que respeitar esse tem que diretor. respeitar. É exatamente já com o uniforme aí do Superman. Antes do campinho, pedir o like da galera, hein? Vamos reforçar aí o like, né? Muita gente aqui conosco, mais de 1 hora da manhã aqui, já no domingo. Galera aí, deixa o like aí, que é super importante nesse momento aí, mais de 200 aparelhos simultâneos com a gente. Bom, vamos lá, Marcos Felipe, Não Ravel, tem você como, não tem como não colocar uma avaliação negativa nele, porque quase que a gente teria aí o vilão dentro do próprio time do Superman, né? Então, o Marcos Felipe foi mal hoje. Eu vou colocar um laranja nele aí, porque eu não costumo pesar tanto a mão quando eu levo em consideração duas coisas. Primeiro, o resultado, né? O Bahia conseguiu vencer o jogo apesar de Marcos Felipe. E o segundo é que ele vinha fazendo um jogo bom antes da falha, tá? A gente precisa colocar isso aqui. Eu estava pronto para colocar um verde musgo em Marcos Felipe, porque ele teve duas ou três intervenções boas na partida. Só que Marcos Felipe, aliás, a partida de hoje, Fábio, é o retrato do que é o profissional Marcos Felipe no Bahia. Eu falo isso porque em outro time pode ser que ele recupere a confiança, jogue 100% bem, até desejo isso. Como eu já disse, conheço o Marcos Felipe aqui, acho um profissional, um cara íntegro, um cara correto, né? Mas a gente precisa falar a verdade do campo e bola aqui. E esse jogo de hoje ele é o retrato claro do que é Marcos Felipe jogando pelo Bahia. Um cara que vai bem durante boa parte da partida, joga bem em muitos minutos, mas em um momento ele vai apagar a turbina, o Bahia vai deixar escapar um resultado que vem sendo construído por uma falha individual do atleta. É uma lástima, porque, como eu disse, eu desejo o melhor para o jogador, mas ele infelizmente convive com isso na sua passagem pelo esquadrão. E hoje, mais uma vez, quase o resultado escapa por uma falha dele. Então, colocando na balança intervenções boas com uma falha muito grave, um pelo outro, a gente vai de jogou mal aí para Marcos Felipe. muito bem, então jogou mal aí para o Marcos Felipe, que vinha até se recuperando, né? Mas é aquilo, né? Goleiro teve uma boa sequência, mas se já tem uma falha gritante, né? Como foi essa. E assim, eu acho até que se ele tivesse bem posicionado, não seria um lance fácil, né? Porque foi muito forte a batida, né? Não foi uma bola. Assim, às vezes o gol olímpico é mais bem colocado do que forte, né? Foi bem colocado e forte também a cobrança. Mas assim, o Hulk já bate assim, você já espera essa possibilidade do Hulk, né? Bater mais fechado. E aí ele estava adiantado, o Hulk obviamente percebeu e fez o gol, né? Eu acho que o erro foi o Marcos Felipe tentar adivinhar, né? Assim, ele tem que ficar na dele mais atrás, né? Já que o Hulk tem essa característica de bater mais fechado. E aí ele já estava ali um pouco adiantado, o Hulk percebeu e empatou o jogo. É, dizem que o goleiro costarriquenho vai vir, Ravel Pinheiro. Alguma novidade sobre isso? Que é o Patrick Sequeira. Eu já emendo perguntando, é o goleiro para resolver? Porque, vamos lá, eu estou no currículo dele aqui, tudo bem, Campeonato Português foi muito bem, Casa Pia, mas, pô, ele jogou na terceira e segunda divisão espanhola, assim, Celta de Vigo B, assim, é de fato o cara que resolveria? Não seria melhor um goleiro com um histórico melhor, até talvez mais experiente? Não me parece que é uma aposta também. Uma boa temporada no Campeonato Português significa que ele vai chegar no Bahia e vai resolver? Tudo isso que você traz, Fábio, ele ganha um agravante pelo fato de ser uma negociação que se arrasta há bastante tempo, né? Uma negociação demorada, onde você tem muita dificuldade de chegar a um entendimento entre todas as partes envolvidas, valores, enfim. Parece que a gente está falando de um cara que tem um cartel aí, um currículo que já entregou tanta coisa que eu te confesso que eu não conheço o atleta a fundo. Espero que ele, ao chegar aqui ao Bahia, realmente jogue muita bola, valha todo o esforço e espera que a gente tem tido até o presente momento. Mas eu também te digo que me causa certo estranhamento. Se a gente estivesse falando aqui de um atleta de linha com esse mesmo perfil, né, de jogo até o presente momento, eu acho que as críticas, inclusive, seriam bem maiores. Mas como a urgência em torno de um guarda-redes e o nome
especulado até agora é esse, está sendo bem difícil conseguir alguém no mercado, aí a gente está até sendo um pouco mais parcimonioso, eu diria, né? Mas a novela Patrick Sequeira, para mim, é um negócio meio É, estranho, tá? Mas é o atleta que deve vir, eu tenho conversado com algumas pessoas, a informação que a gente tem aí de bastidores é que provavelmente será esse o goleiro que vem. Parece que a novela está chegando à reta final, alguns detalhes separam aí a contratação do goleiro e o anúncio oficial. Esperamos que isso aconteça o quanto antes, porque eu acho que essa posição ela precisa de alguém mais confiável. Será Patrick Siqueira? Eu espero que sim, né? Pela importância de valor que as cifras envolvidas nessa negociação, a gente tem a expectativa de que seja ele o nome que de uma vez por todas vai trazer tranquilidade à torcida do Bahia no que diz respeito à defesa da sua meta. Só para dar a informação certa sobre o currículo dele, ele jogou esse ano na primeira divisão portuguesa, no Casa Pia, na temporada anterior no Ibiza, que é um time da terceira divisão, e antes disso ele foi reserva do Lugo, que é um time da segunda divisão. Então, assim, ok, eu acho que, enfim, o scout do Bahia deve ter a sua justificativa para trazer o Sequeira, Tem, mas eu acho, assim, é um time que tem pressão, né? Por mais que ele seja um bom goleiro, assim, uma coisa é jogar no Casa Pia, outra coisa é jogar no Bahia, né? A pressão é maior, enfim. fala-se muito das características dele, Fábio, que seriam características alinhadas com o modelo de jogo do Bahia, mas o cara que está na Europa, mesmo que seja num mercado um pouco mais periférico, me surpreende, assim, me causa certa estranheza. O Bahia conseguiu observar e outros clubes da É. região não. Então, vamos ver o que vai acontecer. E nessa Copa Ouro, né, que aconteceu agora, ele foi reserva do Keylor Navas. Mas na Copa América do ano passado ele tinha sido titular da Costa Rica. Enfim, vamos ver, né? Eu acho que é um Ronaldo que habla, viu? Esse Sequeira aí. Mas a gente vai. O tempo dirá o que vai ser aí a passagem do Sequeira, se ele de fato vir, né? Bom, vamos para a zaga. David Duarte e Mingo. David Duarte, que já tinha jogado bem contra o Fortaleza, apesar de ter tido uma pequena falha, hoje ele foi irrepreensível, jogou muita bola, dono da zaga, jogando muito por baixo e por cima também, absoluto. Merece um verde mais verde aí pra gente. Verde Paulo Sérgio. Verde que, assim como o Pablo Daniel disse aqui, hoje deveria ter outra acepção, porque verde é a criptonita do Superman, mas mantendo o nosso padrão de atuação e, inegavelmente, tendo que dar o crédito aos atletas que foram bem. Verde Paulo Sérgio, do seu time, né, Fábio? Meu time, lá Para, no para Experience. David Duarte. Jamingo vai ganhar um musgo. Foi bem também, tá? Isso não desmerece a atuação do atleta, ele só foi um pouquinho mais discreto, trabalhou um pouquinho menos. Foi importante para anular Hulk, foi o responsável para garantir ali que Hulk não tivesse tantas ações com a bola rolando. E aí a gente vai um musgo aí para Mingo, a dupla de zaga do Bahia. O sistema defensivo do Bahia, de um modo geral, hoje, a exceção do goleiro, foi bem. Bom, então, verdes para Gilberto e Juba? Quais dos verdes? Os máximos para os dois, por motivos diferentes. Gilberto um pouco mais constante na partida, teve alguma dificuldade ali no lado esquerdo de defesa do Bahia no lado direito de defesa do Bahia no primeiro momento, no primeiro tempo, né? O Galo tentou muito por ali no primeiro tempo, no segundo caiu mais pelo lado de Juba, né? Principalmente com a entrada de Júnior Santos, que é um atleta forte fisicamente, veloz, caiu ali por aquele lado, mas os laterais foram bem. Gilberto, no aspecto geral da partida, especialmente o defensivo, mas também participa do primeiro gol. E no caso de Juba, por ter feito o gol, né, o primeiro gol, o gol que abre o placar do Bahia no jogo, o que me traz até um assim. Além disso, foi importante defensivamente em vários momentos. A partida de Juba não se resume ao gol, tá? Ele foi importante também. Mas esse jogo de hoje escancara aquilo que a gente já vinha falando aqui, a obviedade que a gente vinha falando aqui, Fábio, em vários outros programas. Eu e você chegamos a debater isso aqui. Na verdade, foi ponto pacífico entre nós e é importante endossar, elucidar, lembrar aqui o que a gente já havia falado. Juba hoje é muito mais lateral do que Guilherme Arana, não tem nem pensamento, discussão. É um craque de bola, Luciano Juba. Sempre bom lembrar que é um atleta que veio de graça, né, do seu antigo clube, o Sport, e entrega muito resultado. E hoje é lateral nível É seleção seleção, brasileira. viu? Nível Hoje é seleção, craque seleção, de hoje é bola. seleção. Muito bom jogador. No momento em que aparece no chat, Pedro Pereira, meu parceiro, meu grande amigo e irmão aí,
Tive o prazer de tomar uma cervejinha com ele hoje, lá na ladeira da Fonte. Entreguei para ele a camisa do Agamenon, campeão do NE Boa. Experience. E a gente pôde conversar um pouquinho aí. Pedrão, um abraço para você. Luciano Juba é seleção, Faberman. Boa, grande abraço também pro Pedrão, né? Saudades, né? O Pedrão largou nós, né? Agora só viajando pelo mundo, não aparece mais por E, aqui. e alimentando o nosso Power BI. Só quer essa vida. Aí Isso. tá na tela É, a foto de Pedrão boa, com Agamenon e eu com a camisa do Superman aí, para quem tava em dúvida. boa. Bom, vamos seguir pro campeão, né? Caio Alexandre e Jean Lucas. Caio importante, né, no jogo todo, na atuação boa. Vou colocar um verde musgo aí para ele, importante na criação de jogadas, girando o jogo, catimbando quando precisa. É um craque de bola também. Obviamente já teve outras partidas melhores, mas o nível é muito, muito, muito bom. Caio Alexandre é um excelente de volante e hoje, mais uma vez, com uma boa atuação. Jean Lucas teve duas performances distintas dentro do mesmo jogo, tá? No primeiro tempo ele foi um pouquinho discreto, ofuscado por essa dificuldade que eu relatei aqui no começo do jogo, da análise do jogo, Fábio, no Tactics ali, falando sobre como eu acho que o Bahia ainda precisa se encontrar um pouquinho nessa estratégia de utilizar Juba mais avançado, porque na prática, em termos práticos, Juba joga onde Jean Lucas está posicionado em nosso campinho, e Jean Lucas joga um pouquinho mais na frente, quase fazendo uma linha de dois ali com Everton Ribeiro, e deixando os pontas com mais liberdade ofensiva. E isso fez com que no primeiro tempo ele fosse um pouco apagado na partida. Seria um primeiro tempo de razoável. Mas o segundo tempo de Jean Lucas foi assim uma enormidade de performance. Ele jogou demais. Jogou muita bola. Eu diria até que ele foi o melhor jogador do Bahia no segundo tempo. E é por isso que eu vou colocar um verde mais verde aí para ele, tá? A atuação de Jean Lucas no segundo tempo para mim foi soberba, assim, digna de nota. E essa performance faz com que a gente esqueça um pouquinho do primeiro tempo apagado e dê para ele a avaliação máxima na partida. E o Pedro Pereira fala que está usando nesse exato momento, né, a camisa que ele ganhou aqui do Boa. 45. Ele falou: larguei nada, tô sempre ligado. Abraço para vocês. Boa, Muito valeu, bem, muito Pedrão. bem. Bom, quem tá sumido também é o sósia dele, né? Que é o Arias, que o Gilberto também Não ganhou a tem posição. deixado Não Pedro ter Pereira deixado. colombiano jogar. Isso. Você é o Gilberto do 45, né? Você também tá substituindo Pedro Pereira. Bom, vamos completar o meio de campo com o Everton Ribeiro. Mago da pelota, verde musgo aí para Everton. Tem alguma dificuldade física, naturalmente, quando enfrenta alguma marcação, mas sempre traz algum passe com maestria. Deu uma caneta no lateral do Atlético Mineiro hoje, acho que foi o Rubens, que é um negócio assim espetacular. Mostra porque que ainda consegue entregar muito bom resultado e o desempenho dele para mim hoje foi um desempenho bom. Então, verde musgo aí para o maestro tricolor, acho que merece aí a avaliação positiva. Bom, partir para o trio de ataque. Ademir, não rolou lei do ex, né? Quase rolava, mas não rolou. Pulga e William José. Vou começar por Ademir, que é quem também vai receber uma avaliação boa, um verde musgo aí muito legal. A atuação de Ademir, principalmente no primeiro tempo, foi muito boa, assim, demonstrou vontade, conseguiu correr bastante. Como eu disse, o ímpeto de Ademir jogando contra o Atlético Mineiro, eu tenho certeza que alguma coisa aconteceu ali, porque contra o Galo ele sempre demonstra bastante vontade e hoje não fugiu à regra. No segundo, teve alguma dificuldade de conseguir vencer os seus adversários ali nos duelos pessoais, mas acho que no geral ele teve uma atuação digna, uma atuação honrada, uma atuação boa, e por isso que eu vou colocar um verde musgo aí para ele. Como nem tudo foram flores, Fábio, agora a gente vai colocar aí um razoávelzinho aí para Pulga e para William José. Foram atletas que não conseguiram contribuir tanto, tá? Eu destaco que Pulga, ele quase iria para o verde musgo aqui, mas ele faltou um pouquinho, faltou acertar um pouquinho. Pulga para mim tem dois lances importantes no jogo. O primeiro é quando no segundo tempo, o Bahia vencendo por 1-0, ele dá uma carreira, corre mais de 30 metros de lá do ataque para a defesa para poder desarmar uma jogada, mostrando que ele é um cara que se doa demais pelo Bahia. Isso para mim é algo muito positivo, é algo muito nobre, muito importante. E o segundo é que ele participa ali da jogada que origina o gol do Bahia também, né? Ele disputa a bola de cabeça, ela vem e acaba sobrando para o gol acontecer.
mas isso não necessariamente o credencia a ter uma boa avaliação, um bom desempenho. Eu falo isso porque às vezes, né, o time ganha, o torcedor tá feliz, tá comemorando, aí quer que todo mundo seja bem avaliado. O 45 minutos, historicamente, não vai por essa linha. Obviamente, a gente retrata aqui o que a gente viu no jogo, e o que a gente viu é que Pulga não conseguiu render tanto quanto ele já rendeu em outras partidas. Ele, para mim, é um dos principais jogadores do Bahia em 2025. Uma gratíssima surpresa ele conseguir ir tão bem com a camisa tricolor. Hoje não foi uma dessas noites, mas obviamente ele tem muito crédito. E é por isso que a gente espera sempre dele o melhor. Hoje ele vai ficar com razoável. E o William José teve pouco tempo, né? Jogou só 45 minutos ali, acabou não participando tanto de ações ofensivas. Mas destaco que ele é um cara muito importante nessa retenção de bola e segurando os zagueiros lá em cima. O William José, sempre que pode, ajuda muito o Bahia. Hoje acabou tendo poucas oportunidades. E é por isso que ele vai de razoável, Fábio. Muito bem. Vamos para os jogadores do banco, né? O Lúcio foi o primeiro que entrou ali logo após o intervalo. Foi bem o menino? Eu vou dar essa moral aí pra ele, tá? Vou colocar um verde musgo aí. Acho que no segundo tempo ele se doou bastante, teve bastante vontade. Uma atuação ok, eu achei aí dele. Movimentou até mais o ataque hoje do que o William José pelas características. Inclusive, dos jogos que ele tem entrado, foi a melhor desempenho, melhor atuação. Faço votos de que ele volte a jogar bem de fato, né? Ainda não foi o prime de Lúcio, muito longe disso, mas eu acho que pelo nível de esforço que ele demonstrou, nível de vontade, ganhou algumas bolas, conseguiu combinar algumas jogadas, especialmente quando o Kaique entrou no segundo tempo. Ele merece uma avaliação positiva. Bom, o Kaique foi quem entrou mais na frente, né? Aos 35 foi a segunda alteração. Verde musgo também. Kaique, eu acho que tentou bastante, deu uma melhorada naquele setor ali, naquela faixa do campo, quando a Ademir já vinha demonstrando certo desgaste, teve muita vontade. Eu acho que ele tem cada vez mais conquistado a confiança de Rogério Ceni para poder entrar no jogo, Fábio. Era algo que a gente sempre questionava aqui, né? Eu e você fizemos muitos telecasts dizendo assim, pô, Kaique entra bem numa partida, depois fica Isso. duas sem nem jogar, sem ter minutagem. Ele tem se tornado cada vez mais uma peça acionada, um atleta que recorrentemente entra em campo, e isso porque sempre que tem entrado tem conseguido justificar por que o treinador o escolhe, né, para jogar. E hoje, mais uma vez, uma atuação boa. Verde musgo aí para ele. Muito bem. Aí temos depois o Acevedo, né? Entrou ali aos 40 minutos. E aos 45, né? Jogaram basicamente os acréscimos, Cauli e Michel Araújo. Bom, vamos começar pelo lugar comum, que não tem como a gente não avaliar positivamente Cauli e Michel Araújo pelo empenho e vontade, apesar de poucos minutos e a participação direta dos dois no gol. Obviamente a gente não vai aqui dizer que o prime de atuação nem nada do tipo, mas assim, quando um jogador em 7 minutos sem condição de participar de uma jogada que determina o resultado, não tem como a gente não colocar avaliação máxima nos dois. Então, Cauli e Michel Araújo, dentro da proporcionalidade do que a gente costuma avaliar de desempenho aqui, tem que ser verde máximo aí para os dois. Cauli dá o passe, Michel Araújo faz o gol, é verde máximo aí para os dois, verde Paulo Sérgio. E Acevedo, que teve um pouco mais de minutos para jogar, eu gostei da proteção que ele sempre traz para o sistema defensivo do Bahia. Caio Alexandre já vinha cansado, acho até que Ceni demorou um pouquinho de tirá-lo, poderia ter tirado antes, até para proteger a frente da zaga do Bahia ali com os impactos que o Galo vinha tentando trazer, sobretudo quando o Júnior Santos entrou. Acevedo entrou e conseguiu dar uma sobrevida ao setor, resgatou o fôlego, roubou algumas bolas, sempre se posiciona muito bem. Às vezes até a gente vê muito ele dando um carrinho, dando uma entrada, mas eu destaco também o trabalho silencioso de Acevedo, que é aquele de cobertura, de proteção, que impede que uma jogada se torne de fato aguda. Ele faz muito bem esse papel. Verde musgo aí para Nicolas Acevedo. Muito bem, então todo mundo avaliado, né? Quem foi o melhor em campo, Ravel? Antes do Rogério Ceni. Escolha difícil, porque eu acho que atletas aí que a gente tem importâncias diferentes, né, para o jogo. O lugar comum talvez até fosse colocar aí Michel Araújo pela importância da sua atuação e ter feito aí uma finalização que resulta no triunfo tricolor. Mas eu acho que tem atletas que jogaram por mais minutos e até seria mais razoável a gente dar esse mérito, esse troféu
para eles. E aí, dentro dessa característica, a gente teria David Duarte e Luciano Juba como principais, tá? Para mim, esses dois aí são os mais importantes aí, atletas que poderiam ser selecionados. Eu vou ficar na dividida com o Juba porque também participa de, de, de um lance que resulta em gol. E aí, obviamente, isso acaba sendo um diferencial positivo para esse grandioso atleta que a gente tem no elenco. E com isso, Luciano Juba ganha aqui, Fábio, na nossa avaliação, o troféu de melhor em campo. Muito bem. E o Rogério Ceni? Qual é o verde dele? Paulo Sérgio, não tem como ser diferente, não. Leitura muito boa do jogo. Como eu disse, a única coisinha que a gente querendo colocar uma lupa e pudesse falar seria a substituição, a entrada de Acevedo para dar um pouco mais de proteção um pouquinho antes, mas isso não desmerece o trabalho do treinador, muito pelo contrário. Eu acho que ele nunca teve um elenco tão na mão quanto tem agora. Isso é mérito do trabalho do treinador, trabalho de dia a dia, cara que consegue aproveitar muito bem o tempo de treino para fazer o time melhorar. A gente sempre costuma falar aqui também, né, Fábio, que tem treinador que expõe a sua ruindade quando tem tempo para trabalhar, né? Porque o time muitas vezes volta pior É. na parada do que quando vinha jogando com mais recorrência. O Rogério ele tem conseguido trazer variações, elementos novos, fatos novos, recuperar atletas com tempo de trabalho. E é mérito dele hoje ter um Bahia bem avaliado e, consequentemente, seu trabalho na acepção máxima. Muito bem. Então, Bahia avaliado, quase todo mundo verde, né? Aí avaliação positiva para praticamente todo o time nesse triunfo, né, contra o Atlético Mineiro, 2-1. Bahia que está na terceira colocação e vai terminar a rodada na pior das hipóteses, né? Ali a 3 pontos do líder, né? Então, tá na briga, Ravel. Claro que é bom pés no chão, mas, pô, 3 pontos, não dá para dizer que não tá na briga, né? Eu acho que o Bahia tem que consolidar esse trabalho aí e vendo as oportunidades que podem acontecer. É um campeonato longo, muita coisa acontece no dia a dia, né? Trazendo aqui para um outro tipo de debate, eu ouvi falar, não tive a oportunidade de ver ainda, mas eu ouvi falar bastante, por exemplo, que o Felipe Luiz deu uma declaração na entrevista coletiva falando bastante do desempenho de Pedro, né, que é um dos melhores centroavantes do país, super bem avaliado Isso. por quem acompanha futebol, mas é um atleta que praticamente aí foi descartado, né, da maneira como as coisas foram ditas. Então, às vezes, janelas de oportunidade se abrem em campeonatos longos, como o Campeonato Brasileiro, né? Então, acho que o Bahia tem que ir fazendo o seu trabalho ali de fazer a sua parte e ver o que pode acontecer, mas eu acho que esse ano promete aí coisas boas para o torcedor. Espero que o Bahia consiga estar minimamente aí na parte de cima da tabela para brigar por uma Libertadores direta e fazer com que o ano de 2026 comece pelo menos com um calendário mais tranquilo. Muito bem, então é isso. Vamos fechando aqui a análise do Bahia, né? Triunfo contra o Galo.